conosco. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus. E para concluir esta obra, Deus fez muita obra na cidade, não vai dar para contar, muito grande. Quando eu retornei para minha casa, cheguei na madrugada do domingo para segunda, aleluia. 9 horas da manhã, tocou a campainha, ela é Eletropaulo, falando: a conta tal tá paga? Não tá paga. O rapaz falou: então vou ter que cortar a tua luz. E como eu disse, eu viajei com o dinheiro da conta de luz. Aleluia. O rapaz chegou pra mim, falou isso, eu não fiz cara de dó e nem misericórdia. Falei: pode cortar, fica à vontade, faça o teu trabalho. O rapaz colocou a escada, subiu o primeiro degrau, o segundo degrau, aleluia. E ele não saía do segundo degrau, nem subia, nem descia. Você também, glória a Jesus, aleluia. Eu vejo o que você faz na minha obra, eu vejo o teu esforço, glória ao nome do Senhor. Eu já estou chegando com uma providência na tua vida, glória a Deus, a paz de Deus, meus irmãos. Irmãos, paz de Deus. Ontem eu congreguei na Piraporinha, minha comum. E eu ouvi uma obra, irmãos, que eu vou ser sincero para vocês. Fazia tempo que eu não ouvi uma obra mais ou menos nesse tamanha força. Não dá para explicar, irmãos. Foi muito forte. Nosso ancião, ele atende o continente africano e ele participa também das assembleias europeias. E ele esteve no Congo, em alguns lugares, e tem um ancião aqui também da Itapecerica da Serra, o nome dele é Toninho, conhecido como Irmão Toninho, que também atende o continente africano junto com o meu ancião. E ele atendeu um batismo, se eu não me engano, agora eu não sei em qual lugar da África que ele atendeu. E na África, irmãos, tem muitas crianças que nascem albinas, né? Pai negro, mãe negra, bem negros, e nasce aquela criancinha branca, sabe, branquinha. E tem lugares lá, irmãos, que estas crianças, eles não têm valor nenhum. Eles utilizam essas crianças para magia negra, para feitiçaria, rituais satânicos, esquartejam, matam, sabe? Desjudia demais essas crianças. E essa criança que nasceu, a albina, ela teve a sorte de ter pais que amaram ela do jeito que ela nasceu, e os pais se converteram, né, e começaram a servir a Deus. E ela com 16 anos de idade, o tamanho dela é como se fosse o tamanho de uma criança de 6 anos, 7 anos, né? Elas não crescem muito. E foram assistir um batismo que o irmão Toninho lá de Itapecerica da Serra atendeu lá na África, e ela creu, e ela foi para as águas. Quando chegou nas águas,
servo de Deus perguntou: quantos anos você tem, mocinha? Ela falou: tenho 16. Aí ele pegou, botou a mão na cabeça dela e falou: irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quando ele sepultou a menina nas águas e levantou ela das águas, irmãos, a pele dela começou a ficar negra. E começou pelos dedos e foi passando assim pelo corpo. A menina saiu das águas, irmão, na cor dos pais. E o Senhor libertou ela por completo do albinismo. Alguém já ouviu uma obra dessa? Louvado seja Deus. E passou alguns minutos, chegou lá também um paralítico e ele foi batizado. Depois, quando ele levantou das águas também, ele pediu: pode me soltar, e o Senhor também libertou ele da cadeira de roda. Louvado seja Deus. Então, assim, tem muita gente que fala que Deus operava no passado, tem gente que fala: antigamente era diferente, o glória era melhor. Não, irmãos, o glória continua, a manifestação continua, a glória de Deus continua e sempre vai continuar para aqueles que servem a Deus de um puro e sincero coração. Deus abençoe a todos. Eu me lembro de uma obra muito bonita que Deus fez na minha vida. Eu estava junto com o irmão Mateus, da cidade de Botucatu, na cidade de Conchas, interior de São Paulo. Na nossa mocidade, nós alugamos uma kitnet. Estava nós ali trabalhando numa empresa multinacional, uma empresa por nome de YD. É uma empresa que faz roupas ali para a Itália, Alemanha, a Europa e também para uma grande empresa aqui no Brasil por nome de CIA. E nós ali trabalhando, irmãos, acabamos sendo mandados embora da empresa por provações a qual o Senhor permitiu na nossa vida, fechou as portas para mim e para o Mateus. E ficamos provados naquela kitnet, porque nós tínhamos um mês para procurar emprego nas empresas e nada das empresas abria a porta para nós. Nós, numa prova muito grande, numa luta muito grande, começamos a chorar dentro do quarto com a boca no chão. Se humilhar na presença de Deus é muito bom. Quem se humilha, as portas do céu se abrem, Salamanaia. E nós se humilhando na presença de Deus, eu escutei uma voz como voz de trovão, que dizia: meu servo, levanta daí, sobe a avenida e vai até o fim da avenida. Aí você vira à esquerda e no final dessa rua à esquerda você entra à direita. É um portão marrom, o número é 126. Bate palma, lá eu vou suprir a tua necessidade. Eu levantei da oração, olhei para o Mateus, falei: Mateus, está com fome? Ele falou: tô. O que você queria comer? Ele falou: olha, se tivesse aqui um saco de açúcar para nós fazer, tem limão, tem água, nós adoçávamos, fazia um suco. Eu tô com vontade de comer uma salada, faz tempo que eu não como uma salada. Tivesse um alface, né, uns limão pra gente fazer uma salada, enfim, tivesse limão, tem, mas tivesse uma salada tava bom, um alface que seja, e também um macarrão, né, um pacotinho de macarrão para nós fazer uma macarronada aqui, alguma coisa para nós comer. Eu falei: tá bom, filho. Ele falou: por que você está falando isso? Tem dinheiro? Eu falei: não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu escutei a voz de Deus. Você crê? Ele falou: eu creio. Então vem comigo. Subimos aquela avenida, fomos até o final, entramos à esquerda, fomos até o final, e na hora que entramos à direita, um portão marrom, 126, batemos palma. E aí saiu de dentro daquela casa, no Sobradão, saiu de dentro daquela casa um homem todo de branco, com uma camisola branca, né, mas cheio de guia no pescoço, com tabaco na boca, soltando fumaça, com um lenço sobre a cabeça. E ele olhou para mim e falou: sabe quem eu sou? Eu falei: quem é o senhor? Eu sou pai de santo, sou um dos maiores pais de santo que tem aqui na região. Quem é você? Deseja alguma coisa? Quer fazer algum trabalho? Eu falei: não, eu sou servo de Deus, sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil, e eu vim aqui porque Deus falou para mim que aqui eu vou ser suprido mediante aquilo que eu necessito. Ele olhou para mim e falou: rapaz, repete de novo o que você falou para mim. Você é da onde? Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Ele
Ele falou: moço, presta atenção no que eu vou falar para você. Muitas religiões, dominações e igrejas, eu já fiz obras de magia, de voodoo, macumbaria pesada, e já matei um monte, derrubei um monte. Você falou que é de qual igreja, pessoa da congregação? Falou: pois é, essa igreja da congregação cristã no Brasil, faz tempo que eu estou fazendo o trabalho, já faz 1 ano que eu faço trabalho de magia, de macumba, de voodoo, obras pesadas aí para matar um povo aí da congregação, que eu não gosto dessa igreja, e até hoje eu não consegui matar nenhum. E eu senti a alegria de abrir a porta, o portão para você entrar. Entra. E eu entrei debaixo do sangue do Cordeiro Eterno, clamando o Senhor. O Mateus entrou um pouco com medo. Ali no sofá, nós sentamos no sofá da sala daquele senhor. Aquela casa cheia de cabeça, irmãos, cabeça de bode na parede, de animal e de um monte de bicho. É um negócio feio, um lugar pesado, glória ao Senhor. E aquele homem olhou para mim e falou: tá tudo bem com você? Eu falei: tá tudo bem, graças a Deus. Ele falou: tá tudo bem mesmo? Eu falei: tá. Eu falei: então me dá licença que eu vou na cozinha e já volto. Ele foi lá na cozinha, e nós na comunhão na sala, sentado no sofá, clamando o sangue do Cordeiro Eterno. Ele entrou dentro da cozinha, pegou uma sacola, começou a encher de benções lá, né, de coisas que ele estava pegando, e eu olhando ali da sala, eu percebi que ele estava pegando alimento, enfim, e ele veio chorando na sala, começou a chorar. Eu falei: por que o senhor está chorando? Ele falou: estou chorando porque eu estou sentindo um calor no meu peito, na minha cabeça, no meu corpo, algo gostoso que eu nunca senti na minha vida. E Deus falou no meu coração: fala para ele que é eu, a minha presença é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala para ele que é o leão da tribo de Judá que está aqui, e abraça ele. Aí eu falei para ele essas partes que Deus mandou anunciar, de um abraço nele em nome do Senhor Jesus. Ali ele começou a chorar bastante, Deus começou a tomar nós uma glória, eu, o irmão Mateus, e ele também chorando. A esposa dele desceu do 2º andar e começou a gritar: o que está acontecendo aqui? Deus derramou uma bola de fogo, selou lá com a promessa, Deus fez uma obra. Os dois, Deus mais para frente, Deus chamou na graça, são nossos irmãos na cidade de Concha, estão congregando, e nós estamos aqui glorificando a Deus. E o que aconteceu? Quando o Senhor parou aquele alarido de glória, eles olhou para mim e falou: olha, eu senti de ir na cozinha porque uma voz falou comigo, uma voz como a voz de muitas águas, falou para mim pegar um pacotinho de macarrão, 1 quilo de açúcar, pegar uns alface, uma salada, pegar um dinheirinho, uma porção também, dar na tua mão. Aí eu olhei para ele e falei: sabe quem foi que falou contigo? Ele falou: fala. Foi o Todo-Poderoso, aleluia, aquele que formou e gerou o luz de fé, que se tornou Lúcifer e virou diabo, Satanás, lançou no inferno, aleluia, no Tártaro, glória ao Cordeiro, no fogo ardente, onde o meu Deus que falou contigo também criou. Então dá glória, porque Deus hoje, aleluia, pousa na sua casa. Ele começou a chorar e falou: então, aleluia, esse Deus é forte. Eu falei: é muito forte. Então Deus completou esse milagre. Hoje eles estão servindo a Deus batizado, e eu estou aqui glorificando a Deus. Dá glória para o Senhor. Não importa o tamanho da tua fraqueza, da tua guerra, da tua luta, da afronta do adversário na tua vida. O que importa é que você contemplará obras apostólicas, e que os sinais e o prodígio de Deus vai te acompanhar na terra. Aleluia. Por isso que a luta é grande na tua vida, por isso que a perseguição é grande no teu caminho, porque Deus tem milagre para fazer. Salamanaia. Quando Deus quer entrar, Ele arranca a alma que Ele ama das garras do inferno. Aleluia. Ninguém impede. Então fica firme, porque eu te diz o Senhor, vou te usar com milagre na terra. Salamanaia. A paz de Deus, abnegados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Sentado aqui na humilde área da minha casa, tomando um pouco de sol, neste dia 2 de junho de 2021, lembrei-me de uma grande obra que Deus fez comigo, com a minha esposa e com a minha família. A benefício de um pedreiro que construía para nós esse cômodo aqui, que é
Na época era uma lojinha que tínhamos na nossa casa. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: chegou a tarde, irmãos amados. O pedreiro, por nome Márcio, que construía para nós este cômodo, ele me disse assim: seu Silvio, o senhor viu um relógio que estava aqui? Falei: não vi relógio nenhum, Márcio. E eu perguntei para ele: onde estava o seu relógio? E ele me disse: estava aqui em cima de um saco de cimento. E eu disse: ô Márcio, me perdoa, eu peguei o saco de cimento e coloquei para o lixeiro levar embora. E ele, com aquele sentimento, ele me disse: seu Silvio, era tão caro aquele relógio. E a dor dele passou para mim. Eu entrei na minha casa e clamei ao Senhor. O Senhor falou no meu coração. Deus fala no coração do homem que serve a Ele, em novidade de vida, em espírito e em verdade. Deus falou no meu coração: vai procurar o relógio do Márcio. Saí aqui e perguntei para o pedreiro: Márcio, Deus me fez sentir de procurar o teu relógio. E ele me disse: como nós vamos achar o relógio? Se vamos na prefeitura e vamos perguntar na prefeitura da cidade aonde é o lixão da prefeitura, onde eles jogam o lixo da toda a cidade. Chamei a minha esposa. Chamei a minha esposa, o meu filho, e falei para ele: vamos procurar o teu relógio. Pegamos as enxadas que ele tinha, e na época eu tinha um Fusquinha que a porta era amarrada com arame. Meu Deus, tempos bons que não voltam mais. E aconteceu que fui na prefeitura e perguntei aonde jogava o lixo da prefeitura. E naquele momento eles me falaram onde era e fomos no lixo da prefeitura. Amados irmãos do Grupo do Amor, tinha tanto lixo, que não sabia como fazer nem para entrar no meio do lixo. Estou dizendo isto, irmão, diante do sol que brilha sobre a minha casa, sobre a cidade de Jaguariúna, diante de um céu azul. Estou contemplando ele aqui agora, na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. A minha mente navegou no meio daquele lixo e começamos a andar. Era um mau cheiro terrível, muitas moscas. Mau cheiro horrível, tinha gato morto, cachorro morto, tudo que era mau cheiro estava ali. Quando parei em frente a um monte de lixo, o Senhor visitou meu coração. Eu subi em cima do monte de lixo, eu, a minha esposa, meu filho e o pedreiro Márcio. E comecei a virar o lixo. Alamanaia, Jesus, aleluia. De repente a enxada bateu de quina, irmãos.
quando eu puxei a enxada para virar o lixo, a enxada bateu de quina e veio arrastando o saco de cimento com o relógio do pedreiro em cima. Como Deus é poderoso! Estava no meio do lixo objeto de valor. E meditando aqui agora, é semelhante o que Deus fez comigo. A parábola que Jesus fez para os discípulos entenderem melhor a graça de Deus. A parábola da ovelha perdida. Ele deixou 99 ovelhas para ir atrás de uma perdida. E ele, quando encontrou a ovelha perdida, ele não pegou ela de qualquer jeito. E também não maltratou ela e também não disse nada. Porque o Filho de Deus nos ensina o caminho do amor. E ele carinhosamente, cheio de amor, abaixou, que não tinha como pegar uma ovelha perdida de pé. E aqui na meditação, eu sinto que Jesus fez um movimento e se curvou à altura daquela ovelha. E também não pegou ela de qualquer maneira e jogou nas suas costas para trazer de volta ao rebanho. Ele pegou ela carinhosamente, colocou no seu ombro e trouxe ela junto ao rebanho. E está escrito que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. E dali ele propôs outra parábola da dracma perdida, que eu sinto que é semelhante à obra que Deus fez com o relógio. A dona de casa procurou aquele objeto de valor, varreu a casa, avisou os vizinhos que tinha perdido um objeto de valor, e quando o encontrou, ela avisou os vizinhos que ela tinha encontrado o objeto de valor. E houve uma grande alegria nos céus, porque quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa nos céus. A outra parábola é a do filho pródigo, que é uma coisa muito linda. Então eu senti de contar esta maravilha. Quando encontrei o relógio, a vida do pedreiro, ela transformou de tristeza para a alegria. Se o Senhor me recolher aqui agora, estou contente por tantas obras que meus olhos viu na presença de Deus. Então tenha bom ânimo. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos que ela não tem mais vida, ela está no lixo. E às vezes pensamos assim. Mas não é assim conforme nós pensamos. O nosso Deus, ele é diferente de todos nós. Para nossos olhos humanos, aquele lá está no lixo, deixa ele lá mesmo. Ele não tem solução mais. E outros ainda até diz palavras que não deveria falar. Porque o objeto de valor está no lixo. O objeto de valor estava perdido dentro da casa. Um animal de valor estava perdido do rebanho. O filho pródigo deixou a casa do pai e se perdeu no mundo. Mas a oração de um pai e de uma mãe chegou diante de Deus. Ele vai voltar. E quando voltou, aleluia, houve uma festa na casa do pai por um pecador que se arrepende. Eu senti de contar esta obra porque eu li uma reflexão muito bonita que o irmão Israel, filho do irmão Israel, em Indaiatuba, me enviou, sobre um relógio perdido no celeiro.
Então não dê a tua causa por perdida. O seu filho é um objeto de valor, a sua filha é um objeto de valor, o irmão é um objeto de valor, irmão. É um objeto de valor, é um objeto humano que Deus te conhece desde antes que foste nascido. Fica aqui o meu grande abraço, sentindo a presença de Deus, olhando a luz desse dia, tomando um pouco de sol aqui na área da minha humilde casa. Saudações em Cristo Jesus, de quem jamais vos esquece. Irmão Silvio, irmão Maria, Jaguariúna, São Paulo. Eu sempre digo o meu nome porque as coisas de Deus, ela é transparente. E na transparência, Deus se agrada das nossas atitudes e obras e de tudo que vem do fundo do nosso coração. A paz de Deus com todos. A graça de Jesus Cristo seja convosco. Amém. A santa paz de Deus, querida Irmandade, que Deus abençoe a todos. Irmãos, estava aqui na comunhão e senti de gravar um áudio, senti de contar uma obra que Deus fez na minha vida. Por certo, Deus vai falar ao coração de alguém. E eu estava aqui na comunhão e tanta saudade de nós estar congregado, testemunhar, né? Estamos congregando, mas não temos ainda a liberdade dos testemunhos, né? E eu gostaria de testemunhar, então vou começar do jeito que a gente sempre começou nas nossas igrejas. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, senti de contar uma obra da parte de Deus fez na minha vida, bem no começo da minha caminhada. Eu sou pequenininho ainda, irmãos. Fiz 6 anos agora, no dia 25 de abril, que Deus me chamou nesta graça santa, por revelação. E o meu primeiro ano foi um ano de muita luta, muita guerra dentro de mim. E a minha luta era tão grande que eu não conseguia mais orar dentro de casa. Quando eu orava, quando eu conseguia orar, irmãos, não se escandalize, mas o inimigo das nossas almas me visitava. E eu ouvia em voz humana falar esta oração: não vai passar desse telhado. Tu tem mágoa aí dentro do teu coração. Tu tá me alimentando. Irmãos, e eu tinha muita mágoa do meu coração. E a minha mágoa era tão grande que eu não conseguia mais orar dentro de casa, dentro da igreja, então numa visita, nem pensar. Por causa da mágoa que eu tinha, um ódio que eu tinha, era muito grande. E a palavra de Deus fala que aquele que não for limpo de mão e puro de coração não verá a Deus. E eu comecei a buscar a Deus nessa parte, irmãos, para Deus me libertar daquilo. Para os irmãos entenderem, o meu ódio era pelo meu próprio pai. Meu pai nos abandonou quando nós éramos muito criança ainda, nós éramos 7 filhos. Meu pai nos abandonou toda a vida. Não sabia o paradeiro dele. E sim, resumindo, nós sofremos bastante ali no Nordeste, no Piauí, numa cidade chamada Esperantina, lá no Piauí. É um tempo muito difícil aquele tempo para nós. Hoje vou fazer 45 anos, imagina, eu tinha 7 para 8 anos de idade. E tinha mais 2 irmãzinhas mais novas que eu. Nós éramos 7 total. E naquele tempo era muito difícil. Minha mãe teve que dividir nós. Um vai para casa de um tio, outro vai para casa do vô, da avó. E assim foi. Nós crescemos divididos, filhos. E foi muito difícil aquilo. E a gente cresceu, foi superando. O mundo maltratou muita gente. E crescemos, enfim, conseguimos crescer e dar um rumo na nossa vida.
Mas aí eu conheci a graça. Conheci a graça do Filho de Deus, da qual hoje nós servimos com muito orgulho, prazer. E daí, depois disso, que eu conheci a graça, mas ficou essa ferida no meu coração, esse ódio que não passava do meu pai. Nós atribuía assim toda a culpa, tudo que nós passávamos mesmo, atribuía a ele. Que ele nos abandonou, se tivesse conosco poderia ser diferente. E de fato, irmãos, é diferente. De fato é diferente, faz toda a diferença um lar estruturado. E meu lar não foi assim. Nós passamos muita necessidade, fome, muita necessidade de tudo que vocês imaginar. Minhas irmãs sofreram muito, abusos por aí, na vida. Enfim, irmãos, sei que isso estava me incomodando muito e eu já estava envergonhado de ir até para a igreja. Quando eu entrava ali pelos átrios, irmãos, que eu olhava para aquele nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, eu já ficava meio atribulado, me achando que eu não era digno de estar ali por conta desse ódio. E o inimigo do outro lado estava me perseguindo. E eu fiz um voto diante de Deus: Senhor, faz uma obra, Senhor. Prepara, Senhor, eu preciso encontrar meu pai. Eu preciso ver ele, eu preciso pedir perdão para ele, tirar esse ódio de mim. E aí eu estava tranquilo ali, congregando. E Deus mandou sua palavra, no meio da palavra, servo de Deus atendendo, exortando. E Deus falou assim: tem alguém aqui que está passando uma situação muito difícil. Está difícil até para mim servir. Mas te diz Deus essa noite: faz um pedido aí no teu coração. Faz um pedido. Irmãos, fechei o olho na hora, falou: Senhor, prepara para me encontrar com meu pai. Eu preciso pedir perdão para ele. E naquela hora eu terminei essas palavras. Deus falou assim na boca do servo: Deus, teu pedido foi aceito, foi selado no céu. E te diz Deus assim, que este ano não se finda antes de eu realizar o desejo do teu coração. E o louvado seja Deus. Era mais ou menos, era na época de setembro. Irmãos, e aí começou uma busca pelo meu pai, sem saber que paradeiro ele estava, ou onde, se estava vivo ou não. Eu precisava tirar aquilo de mim. Eu comecei: Senhor, me ajuda. E pedi ajuda de alguns amigos aí que mexem com justiça. E conseguimos localizar meu pai. E graças a Deus, irmãos, meu pai, hoje ele reside lá em Timon, no Maranhão. E eu fui. Conseguimos localizar endereço, tudo. Não pegamos telefone não, mas endereço certinho, tinha atualizado. Na época era época de eleição. Ele tinha atualizado. E fica ali todos os dados, né? Quando a pessoa vota, já fica aí a dica para as pessoas, né? Então, me prontifiquei, irmãos, e era muito difícil para mim ir de carro sozinho. E aí avião também estava muito caro na época. Eu fui mesmo de ônibus, irmão. Saindo daqui de Brasília, lá para o Timon, no Maranhão. É uma viagem bem longa, de ônibus é cansativo, mas eu tinha um propósito dentro de mim. Eu queria ir para o céu. E aquele que não for limpo de mão e puro de coração não verá a Deus, irmãos. Isso é a mais pura verdade. E então minha salvação estava dependendo também daquela parte, né? Eu precisava tirar aquele ódio de dentro de mim. E fui, marquei o dia, uma viagem longa, mas cheguei lá no Timon, no Maranhão. E já fui no mesmo dia, já atrás daqueles endereços. E ele havia mudado. Me deram uma pista, eu fui atrás dessa pista num posto de gasolina, que alguém conhecia ele por lá. E de fato cheguei lá, tinha um motorista, um caminhoneiro. E eu falei com ele, ele falou: moço, eu sou filho do Domingo Caxias, assim, eu vim atrás dele. Ele pegou e falou assim: não, ele esteve aqui já tem 2 dias, mas eu sei onde ele está. Tá aqui o número aqui, você conseguir falar com ele, tá bom, me passa aquele número. Eu agradeci aquele moço e ali eu fiz o meu primeiro contato com meu pai. Irmãos, e ali falei com meu pai a primeira vez que eu ouvi a voz dele, assim, que quando ele saiu da nossa vida, eu era muito criança, eu não me recordava. Comecei a falar ali com ele um pouco e ali me tomou uma emoção misturada com aflição.
E ele também do outro lado, não sai daí, daqui 2 dias eu chego aí na cidade, não vai embora, fica aí. E aí eu chego, eu te procuro. E ali eu falei para ele, tinha uma tia minha que morava para aquelas bandas de lá também. Falei, vou para casa da minha tia. Ele conhecia ela, falou, não, pode ir para lá, eu sei chegar lá. Eu, louvado seja Deus. Fui para casa da minha tia e fiquei ali na comunhão e orando muito a Deus, irmãos. Eu confesso que uma aflição tomava minha alma, um nervosismo de ver meu pai. E ali, irmãos, eu orei a Deus a noite inteira, no dia que era para ele vir, e fiquei na comunhão. Aí quando foi por volta de meio-dia, já no dia marcado, eu almocei e fui para dentro do quarto orar. E tô orando, eu escutei a campainha da minha tia tocar. Quando a campainha toca, Deus já me visitou, falou, teu pai tá lá fora, dá um abraço nele e perdoa ele também, peça perdão. Eu, louvado seja Deus, Deus me visitou, minha tia bateu na porta do quarto, falou, filho, essa visita aqui é para você. Eu falei, eu sei, tia. Ela foi na frente, abrindo a porta. Oh, irmãos, só Deus para me segurar o tremor que eu estava no meu coração. Santo Deus, voltava a sair pela boca. E eu nervoso de ver ali meu pai. Quando eu olhei assim, lá na portinha na frente, apontou aquela cabecinha branca lá e eu olhei para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, é você, filho? É você, Horizon? Eu falei, sou, pai, sou eu, vim te ver. Eu vim te conhecer, pai. Oh, irmãos, meu pai me deu um abraço tão gostoso. Meu pai estava precisando tanto daquele abraço, mais do que eu. E ele começou a chorar, eu senti a carne dele tremer. E ali naquela hora, irmãos, para a honra e glória de Deus, ele falou, filho, me perdoa tudo que eu fiz você, suas irmãs, sua mãe passar, filho, me perdoa. Eu falei, pai, eu te perdoo também, quero te pedir, pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pai, me perdoa, tem tanto ódio do Senhor, mas me perdoa. Irmãos, ali naquela hora nós nos abraçamos, senti a carne dele tremer, a lágrima dele sobre o meu peito, eu senti o calor dele. Irmãos, aquilo que era ódio, Deus tirou, arrancou aquele espírito maligno de ódio do meu coração com raiz e tudo, e trocou na mesma hora. Deus me colocou sentimento pelo meu pai, e eu abracei ele. Eu não sabia que abraçar um pai era tão bom. E eu abracei meu pai, a primeira vez estar ali nos braços dele, depois de tanto sofrimento, tanta coisa. E acabou aquele ódio, acabou que ali nós nos perdoamos. Ali o diabo perdeu uma batalha, uma guerra. O diabo perdeu ali na hora. E o nome de Deus foi glorificado ali, porque Deus me limpou naquela hora. Naquela hora eu senti paz, tanta paz dentro de mim, que eu falei, se o Senhor me levasse agora, eu estaria em paz. Eu podia deixar a terra em paz, que eu não tinha mais dentro do meu coração nenhuma mágoa de ninguém. E ali, irmãos, foi maravilhoso aquele dia. Nós conversamos bastante, tanta coisa. Eu sem cobrança, sem nada, só queria conhecer ele. E aí ficamos ali uns 2 dias juntos ainda. Depois tive que retornar, mas para a honra e glória de Deus, foi ali feito um perdão. Por isso, eu falo para a querida Irmandade, alguém que está aí, que está ouvindo esse áudio, se tocou no teu coração, se você tem alguma mágoa de alguém fez alguma coisa de mal na sua vida, se você tem ódio, peça perdão, mesmo ainda que tenha sido a pessoa que tenha ofendido você, mas é nós que conhecemos a graça do Filho de Deus e conhecemos a palavra de Deus também, e sabemos que aquele que não for limpo de mão e puro de coração não receberá o galardão da vida eterna. Então eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, esqueça o orgulho. Foi ele que me feriu, foi ela que me feriu. Não, esquece isso. Vai lá, peça perdão. Só para os irmãos entenderem um pouquinho, vou complementar só mais um pouquinho essa obra. Um dia Deus me deu a graça de contar esta obra numa cidade próxima aqui.
da minha, terminar de contar esta obra, levantou uma serva de Deus para testemunhar, ela chorando, disse: Deus seja louvado, e chorando. Eu agradeço a Deus que hoje eu vim buscar um sinal da parte de Deus na minha vida. Sobre o perdão, Deus preparou o seu servo para contar uma obra do perdão. E eu queria contar uma obra que Deus fez hoje na minha vida. Hoje, no primeiro horário do dia, bateu uma irmã na minha porta. E aí eu abri a porta, a serva de Deus desesperada: irmã, me perdoa em nome de Jesus. O que está acontecendo? Irmã, me perdoa. Ela calma, irmã, entra, colocou a serva de Deus para dentro, deu um copo com água para ela, bebeu, se acalmou. Irmã, você precisa me perdoar. E falou: mas de que eu tenho que te perdoar, irmã? Ela falou: olha, irmã, tem 25 anos que eu tenho ódio da irmã. Tem 25 anos que eu tomo Santa Ceia com ódio da irmã. Você sabe, irmã? Ela: mas por que, irmã? O que eu fiz para a irmã? Ela falou assim: irmã, você lembra? Há 25 anos atrás nós estávamos buscando palavra com o mesmo servo de Deus. E Deus não permitiu que eu casasse com ele. Deus permitiu que a irmã casasse com ele. E eu desde então fiquei com muito ódio da irmã, porque Deus não confirmou meu casamento com ele e confirmou com a irmã. E de então fiquei com ódio da irmã. Mas essa noite, irmão, a noite passada, eu tive uma grande revelação. Deus me levou ao céu, mas lá no céu tinha um anjo muito grande. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou, ele falou assim: você não pode entrar no céu. Ah, mas eu sirvo a Deus toda a minha vida. Ele falou: serve a Deus toda a vida, mas você tem um perdão aí dentro do teu coração que precisa ser pedido. Você precisa voltar na terra, pedir perdão para esta pessoa. Porque se você não pedir perdão, você não vai entrar no céu. Para os irmãos entenderem o quanto isso é importante na nossa vida. Nós não dever perdão. Então ela virou, o anjo falou assim para ela: vire e olha quem você deve um perdão. Lá no céu ela virou e olhou, Deus deu a visão para ela que era essa irmã, que é a do qual ela estava na casa pedindo perdão. E dali, irmãos, ela disse que voltou e no primeiro horário levantou, já correu na casa da irmã. Contou para a irmã o que aconteceu e pediu perdão para a irmã perdoou ela e ela foi em paz e o nome de Deus foi glorificado. Para os irmãos entenderem a importância de nós não dever perdão. Por isso, irmãos, vamos perdoar, mesmo que a pessoa nos ofendeu, mas nós que conhecemos a graça, nós sabemos que nós dependemos também de um perdão, de pedir perdão, de perdoar também aquele que nos ofendeu. O próprio Pai Nosso fala isso também. Então, irmãos, eu senti de gravar este áudio hoje contando esta obra, que assim que Deus me libertou, hoje eu tenho paz na minha vida, para mim orar a Deus numa visita, dentro da minha casa, dentro da igreja, porque eu não tenho inimigo mais para me acusar, para dizer que a minha oração não passou do telhado. Por isso senti de contar esta obra que Deus fez na minha vida. Agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito e que Deus abençoe a cada um de vocês, aonde estiverem, seja lá qual for a causa que cada um estiver passando, entregue nas mãos do nosso Deus, que Ele tudo fará, tudo está patente aos seus santos olhos, tudo o poder, a glória emana do nosso Deus. Confiamos neles apenas. Que Deus abençoe a todos, fique todos com a santa paz de Deus.